Saudações Dux e Duquesas Tricolores, aqui em Fala Duque Tricolor, para mais uma análise de gestão do Flu, contas de jogadores. Vamos analisar justamente as contas de novo. Eu fiz um vídeo ontem falando sobre as contas do Fluminense, né, que foram aprovadas. Me parece que tem coisas esquisitadas aí, tá? Esquisitas aí que não tá no mesmo, não tá na mesma sintonia. Então, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no divã. E os jogadores também importantes. Vamos lá. Primeira coisa, justamente isso aqui, né? Consultoria analisa finanças do Flu com muitas ressalvas um dia após a aprovação das contas. Alguns pontos positivos também foram grifados no relatório. Vamos primeiro os pontos. Aqui ele fala, né, sobre isso. As questões operacionais da Galápagos Capital destaca os seguintes temas. A Galápagos Capital, para quem não sabe, foi uma consultoria externa que o Flu contratou, porque precisa ter isso. E a consultoria não trabalha para o Fluminense. Ela trabalha para fazer consultoria, acabou. Então vamos lá. Receitas permanecem estáveis, com pequeno crescimento nas correntes. Então, ó, temos um crescimento de receita legal. Boa distribuição de receitas, mas ainda com alguma dependência de negociações de atletas, ou seja, estamos com complicações na negociação de atletas. Geração de caixa em termos totais, mas segue altamente dependente da negociação de atletas para fechar suas contas, ou seja, continua o Fluminense não fechando as contas de maneira correta. Apesar de baixas das receitas, custos seguem tendência de crescimento, lastreados pela negociação de atletas. Ou seja, o problema é a negociação de atletas. O problema é que tem atletas que ainda precisam ser negociados para que a receita permaneça estável. Caso contrário, queda de receita. Crescimento importante de investimentos que dobraram de tamanho em 2022. Bom, um aumento de investimento, que é justamente pensar no futuro. Bom. Dívidas aumentaram, isso é problema. Dívidas aumentaram substancialmente, em grande parte na linha dos impostos e acordos. Aqui tem aspecto contábil que merece atenção. O Fluminense possui a maior provisão de contingência do futebol. Por um lado, é positivo, pois deixa claro o tamanho do risco de aumento das dívidas, mas por outro, acordo realizado abaixo do valor do registro ocorreu em 2022, quando a revisão de mais de 40 milhões foi fundamental para compor o superávit de 7 milhões. Ou seja, foi por conta da venda dos jogadores que teve isso. A alavancagem volta a crescer em função de aumento de dívidas, ainda que o tempo tem se evoluído, ou seja, estamos com problemas. Por fim, o resumo do relatório sobre o fluxo de caixa tricolor é: geração de caixa positiva, ainda que abaixo de 10% das receitas, ou seja, precisamos chegar a pelo menos 10% para ficar tranquilo. Base de geração ajustada para baixo, porque uma parcela da receita com negociações de atleta será recebida no ano seguinte. Quer dizer, a gente ainda tem valores a receber. Para comprar o caixa, o clube buscou adiantamento. Isso é problema, porque adiantamento ou seja, se era para o clube receber 20 milhões ano que vem, não vai receber mais. Isso é problema. Parte do investimento de informação de elenco teve seu pagamento parcelado, reduzindo pressão no ano, ou seja, teve justamente uma negociação com todos os atletas. Isso é bom, isso é muito bom. Compôs causa que comenta parcelas fiscais, ótimo, ou seja, está justamente ali. No final captou novas dívidas onerosas, usualmente com características de antecipação de receitas, ainda consumiu 20 milhões do caixa formado no ano anterior. Assim sendo, a consultoria entende que o fluxo de caixa é desconfortável
existe, segundo o estudo, uma necessidade estrutural de adiantamentos, efeito negativo da dependência de negociação de atletas. Caixa que entra nos anos seguintes a negociação. Aumento de passivos. E aí, só para que esteja claro, o Fluminense teve acesso a isso. Ou seja, só para a gente deixar aqui, né, o que deu certo foi o desempenho esportivo e as receitas, e a manutenção das receitas de 2021. E o que não deu certo foi o aumento da dívida, a alavancagem e aumento dos custos. Ou seja, o problema é justamente isso aqui, ó. Que a gente está precisando muito. Mas como que a gente faz isso? Com boas contratações, com bom desempenho, com uma boa negociação justamente daqueles que estampam a nossa camisa. Tudo isso daí a gente precisa ter isso. E parece que a gente não tem o suficiente. Então já fiz a minha homenagem, né? A minha homenagem à diferença entre a Galápagos e o Fluminense. Porque se estava por unanimidade sendo aprovado pelo Conselho Deliberativo, não tinha que ter ressalva. E tem. Ou seja, ainda é muito ruim pro futebol e pro Fluminense o que está acontecendo. Tanto que realmente, para tu ver, ó, receita mais ou menos, custos mais ou menos, dívidas ruim, alavancagem ruim, esportivo bom. O problema é isso. O problema é isso. Precisamos realmente rever tudo que está acontecendo. Então, como é que pode um Conselho Deliberativo, por unanimidade, aprovar as contas do Fluminense que tem ressalvas segundo a Galápagos? Tem alguma coisa errada. Quando você aprova com unanimidade não tem ressalva, tá ótimo, tá perfeito. Não tá mostrando aqui. Ou seja, o Fluminense está sacaneando, os gestores do Fluminense está sacaneando a própria empresa, o próprio clube. E isso só me remete justamente à questão de Conselho Deliberativo ser anuente às situações ruins que o Fluminense está sendo criado. É uma vergonha, né? E ampliando o debate, temos algo de errado ainda no Flu? Muitas coisas de errado. Precisamos melhorar esses custos, reduzindo os custos e não aumentando de novo. Para fazer isso, você não tem que contratar tanta gente ruim. Tem que melhorar as receitas, ou seja, tem que melhorar justamente, por exemplo, o número de sócios. Tem que também melhorar o número de pessoas que queiram ver o Fluminense jogar. E para isso a gente tem que ter o melhor desempenho esportivo. Ou seja, há realmente esses problemas. E de fato, melhorar o caixa do Fluminense, que é a saída e entrada de valores. Isso parece que o Fluminense não está chegando direito. Olha só como que é a preocupação de entender uma coisa externa apenas ao futebol. O futebol é apenas uma parte do Fluminense. A outra parte, justamente, unir isso tudo como se fosse uma empresa. E a empresa precisa dar certo. Que parece que não está acontecendo. Vamos aguardar justamente, né, para ver uma revisão disso, porque eles fazem normalmente essa revisão pós esse ano, para ver se realmente continua ou piora. E vamos aguardar justamente mais informações sobre isso. Antes de a gente continuar falando mais sobre isso, se inscreve no canal, faça o triplo Z, que curte, comente, compartilhe. Redes sociais da criação de vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela para jogar qualquer valor e vamos falar mais sobre o Fluminense. Se a gente falou sobre isso tudo, a gente tem que falar sobre os jogadores, né? O Flu tem dois titulares e mais jogadores que podem assinar pré-contratos a partir de julho. Sabe a situação dos atletas tricolores. E bom, Fábio e Felipe Melo estão perto do fim do contrato. Vamos ver aqui. Fábio Transfer Market. O contrato dele finaliza no fim desse ano, ou seja, falta mais 6 meses. E o outro é Felipe Melo, que também está terminando o contrato no final desse ano. Ou seja, se é para manter os jogadores titulares,
já começa a pensar numa renovação de contrato. A renovação de contrato ela acontece normalmente 6 meses antes. Ou seja, é esse mês que tem que já realmente renovar o contrato. Se é para renovar ou se não é para renovar. Porque se não é para renovar, o jogador já pensa em outros clubes. E eu vou aguardar somente para ver isso. É muito importante entender isso. A questão de contratação, de não contratação e de renovação, ela não é tipo assim do dia para noite. Ela demora de 3 a 4 meses, no mínimo. E de renovação de 5 a 6 meses. Ou seja, se já é para começar a trabalhar agora sobre nossos titulares, é para hoje. Não pode deixar para amanhã não. É até o final desse mês que eu quero saber se Fábio vai ser renovado ou não e se Felipe Melo vai ser renovado ou não. É muito importante. Dito isso, sobre o que eu acho dos dois, né, que é importante falar. Sobre Fábio. Fábio para mim merece uma renovação sim de contrato. Eu acho que ele gostou muito do Fluminense, ele quer encerrar a carreira no Fluminense, não quer encerrar a carreira no Cruzeiro ou no Vasco, que foram os outros dois times que ele jogou por mais tempo. Eu renovaria muito por conta do trabalho que ele vem fazendo. Eu já falei diversas vezes isso, que o Fábio para mim é um dos caras que tá sendo gigante nesse momento de problema. Então se ele merece sim essa renovação, merece. E um outro é o Felipe Melo, não merece. Eu acho que uma coisa boa dele seria justamente se ele ser gestor do futebol. Pode não ser do Fluminense, pode ser do Palmeiras, mas que ele seja um bom gestor. Eu vou guardar justamente as informações, vamos ver se eles vão ter com contratos renovados. Quero o Fábio, não quero o Felipe Melo. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreve no canal, faça o para você que curte, comente, compartilhe. Rede social na descrição de vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela, saltões tricolores.